está com a gente o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom, estávamos falando aqui dessa tragédia que aconteceu no Havaí e de altas temperaturas pelo mundo todo, incêndios florestais. O que isso diz pra gente, Carlos? Bom, esses fatos hoje eles são reveladores de que as mudanças climáticas elas estão num ritmo, numa velocidade maior do que era esperada. Isso tem dito pelos cientistas do IPCC, do painel intergovernamental das mudanças climáticas. E, por outro lado, também se admite que os efeitos das mudanças climáticas eles são mais intensos do que se esperava. Quer dizer, você tem aí uma situação bastante complicada em termos de impactos ambientais que estão ocorrendo, né? No caso do Havaí, é uma série de fenômenos, uma conjuntura de fatores que levou a essa situação. Você tem ressecamento de pastagem devido ao Laninha, que permaneceu por vários anos. Você tem um furacão proporcionando uma velocidade de ventos de 80 km por hora, então praticamente em 20 segundos você consome um campo de futebol de pastagem seca, né? E, por outro lado, você tem uma falta de comunicação e de preparo com relação a eventos como esse, que eles não estavam realmente preparados. Então, todo cuidado é pouco, inclusive para o Brasil, no período de secas do Pantanal e outras situações que seriam semelhantes às que ocorreram nessa região do Havaí. Agora, de uma certa forma, a força, a intensidade, a velocidade com que esses eventos vêm acontecendo tem surpreendido a comunidade científica? Então, é exatamente esse o ponto. O IPCC, eles têm dito que a velocidade está acima do esperado. E também os impactos ambientais, eles são acima do que se esperava. O que se diz é que os efeitos que eram previstos para um aumento de temperatura de 1,5 graus, 2 graus, estão sendo assemelhados a de 3, 4 graus, ou seja, houve um subestimar, não é, dos efeitos das mudanças climáticas. Isso é muito difícil para a humanidade. Você veja as ondas de calor na Europa, 800 incêndios no Canadá, agora nesse período, com 470 fora de controle, não é? Toda a fumaça inundando o norte, o noroeste dos Estados Unidos, Nova York, Pensilvânia, Nova Inglaterra. Então, esses efeitos, eles não eram esperados com essa magnitude, né? É isso que é preocupante. Também o intenso calor no centro-oeste americano e provavelmente os incêndios que vão se dar na Califórnia, né? Assim como na região do Mediterrâneo, na Europa, eles estão ocorrendo principalmente na Grécia e também na Itália, na Sicília, né? A gente está conversando com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Se as consequências do aquecimento global estão sendo mais graves, mais intensas do que se previa, Carlos, e a gente sabendo que talvez a gente não tenha chegado ainda nem no auge da temperatura do planeta, do aquecimento global, o que a gente ainda pode fazer ou o que a gente deve fazer para pelo menos não ter consequências catastróficas e trágicas como o que está acontecendo no Havaí? Olha, a receita para que nós nos livremos das mudanças climáticas, pelo menos na sua maior intensidade, é que o Brasil e os outros países também, principalmente os países que têm maior potencial de poluição, abandonem os combustíveis fósseis, seja a queima de carvão, a queima de óleo, a queima de petróleo, enfim, toda a sua gama, gasolina, e também gás, né? Gás dito natural, mas que na verdade é gás metano em 90%. Então essa realidade de uma transição energética tem que acontecer, porque 80% da periculosidade no aquecimento global e do fato dele estar presente é decorrente da queima de combustíveis fósseis, né? Por isso que é muito importante que o Brasil não abra novos poços de petróleo, que o Brasil
se abstenha dessa prática, porque todo poço de petróleo aberto a partir de 2021 vai representar um plus, um aumento do que era previsto em 1,5 graus do Acordo de Paris, ou seja, estará acima do previsto no acordo diplomático, né, no Acordo de Paris, que é um tratado internacional que ocorreu. Então, essa missão de casa para os países tem que acontecer, você tem que se livrar do problema. Por outro lado, nós estamos já com 1,12 graus de aquecimento. Provavelmente vamos atingir o limite de segurança por volta de 2040, é isso que se espera. Então, a questão é preciso que o Brasil se prepare, preocupado aí com as suas áreas de risco, onde estão populações vulneráveis, não é? Então, essa perspectiva de você ter um grande plano de adaptação às mudanças climáticas, ele não pode ficar fora da agenda do governo, ele é prioritário. E aí tem as questões que são clássicas para o Brasil, que é a proteção da Amazônia, né? Porque a Amazônia, com aquecimento e se continuar o desmatamento no ritmo que está hoje, nós podemos ter um sistema vital para o Brasil em dificuldade, que é o sistema de transposição de chuva para a área continental da América do Sul, que é provido pela Amazônia, e isso implicaria em perda de segurança alimentar, né, de segurança hídrica, ou seja, os serviços vitais que atendem à sociedade humana, eles entrariam num processo de dificuldade. Então, nós vamos desde das contramedidas, né, com relação às mudanças climáticas, abandonando os combustíveis fósseis, mas também vamos na perspectiva de nos prepararmos na adaptação das mudanças climáticas. O Carlos, além do desmatamento da Amazônia, que você acabou de falar agora, os problemas, a gente está vivendo um dilema da atual, que é a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? A foz do Rio Amazonas, ela tem uma característica muito importante do ponto de vista ambiental, porque ela é uma foz imensa, talvez uma das maiores do mundo, e ela tem uma grande região em toda a área equatorial do Brasil, da parte norte do continente sul-americano e que faz justamente essa fronteira do Brasil, que é uma área que tem uma extensa área de manguezais, a maior do Brasil, né? E os manguezais são áreas que provêm sustentabilidade para a pesca comercial. Então, se você tiver um evento de derramamento de petróleo, como ocorreu na British Petroleum, né, da Deep Horizon, lá no Mar do Caribe, o que acaba acontecendo é que exploração de profundidade é muito difícil, se não impossível, conter vazamentos. Então, a escolha da foz do Amazonas como alternativa locacional para o licenciamento ambiental de exploração de petróleo é absolutamente descartável já em primeiro plano, não é? Os riscos não valem a pena e o ecossistema envolvido é muito frágil. Então, o Brasil deveria realmente deixar de perseguir esse objetivo, também porque uma iniciativa brasileira na foz do Amazonas iria depor contra todas as iniciativas do Brasil no sentido de captar recursos para a proteção da Amazônia. Você veja, na cúpula de Belém, que ocorreu agora, o pedido é de 200 bilhões de dólares para adaptação de toda a região amazônica. Quer dizer, não se pode trabalhar de forma incongruente, né? A gente agradece muito ao presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, pela entrevista aqui ao Nova Manhã. Volte sempre, muito obrigado e tenha um bom dia, Carlos. Eu que agradeço, um bom dia e vamos parar de queimar petróleo, né? Muito obrigado.